Rapsódias de Realidades, Pastor Cris Oyakhilome, quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. O caminho sem morte. O caminho da justiça está a vida, e na sua vereda não há morte. Provérbios capítulo 12, versículo 28. Embora o versículo acima esteja no Antigo Testamento, ele estabelece a base para um princípio que se estende até o Novo Testamento. Diz: no caminho da justiça está a vida. A justiça de Cristo deu-nos a vida eterna. Nós não podíamos agradar a Deus, mas Jesus fê-lo em nosso favor. Lembrem-se que Adão desobedeceu a Deus e cometeu alta traição contra Deus. Mas Jesus Cristo, o segundo e último Adão, cumpriu a vontade de Deus e por causa da sua obediência fomos feitos justos. Portanto, assim como pela ofensa de um só veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também pela justiça de um só veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, verso do 18 ao 19. Considerem novamente a construção do nosso versículo inicial. No caminho da justiça está a vida, e na sua vereda não há morte. No caminho da justiça, a morte não tem lugar. É um caminho sem morte. A Bíblia diz em Romanos 8, verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A construção grega aqui não se refere a ser libertado do pecado como se estivesse preso nele, ou ser resgatado ou libertado da morte como se estivesse nas suas garras. Pelo contrário, está a dizer que em Cristo Jesus estamos livres da morte. Não há morte em nós. O corpo humano é referido como o corpo da morte. Em Romanos 7, 24, desde o momento em que uma pessoa nasce, ela carrega a morte dentro de si. Tudo é feito para que a pessoa não morra. Isso acontece porque a humanidade herdou a maldição da morte no mundo. Por isso Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. O versículo seguinte diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7, 25. Jesus providenciou a solução. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus tornou-nos livres da morte. Louvado seja Deus. Oração. Querido Pai, obrigado pela justiça de Cristo, pela qual tenho a vida eterna. Por isso ando em justiça, e no meu caminho não há doença, enfermidade, dor, fraqueza ou morte, pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus tornou-me livre da morte. Amém. Rapsódias de Realidade, Pastor Cris Oyakhilome.